Por que o jiu-jitsu é tão transformador? Por que ele muda tanto a nossa vida? Fala galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse assunto que eu gosto muito. Eu acho ele muito legal, muito importante, eu acho um grande diferencial do jiu-jitsu, o quanto ele transforma a vida das pessoas que praticam, o quanto ele torna a nossa vida melhor. E aí eu queria trazer para vocês aqui 4 observações, 4 visões sobre esse tema. Claro que tem muito mais e até eu gostaria que quem tiver outra opinião diferente, comentasse aqui abaixo. Comentar também o quanto que o jiu-jitsu mudou a sua vida e de que forma, mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas visões que eu tenho que eu acho bem interessantes sobre o tema, tá? Primeiro, o que me levou até a gravar esse vídeo, uma frase muito legal que eu ouvi do grande mestre Fábio Gurgel, que é: o jiu-jitsu ele pode até não te mudar, mas ele mostra quem você é. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês hoje. O jiu-jitsu ele mostra quem a gente realmente é na essência, e é por isso que ele começa a ocasionar mudanças, porque a gente vive num mundo em que a gente está sempre maquiado ou mascarado pela nossa classe social, nosso poder econômico, a nossa profissão, o poder que a gente exerce sobre algumas pessoas. E quando a gente pisa no tatame, quando a gente entra no tatame, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou forte, se eu sou fraco, se eu tenho uma condição social muito boa ou não, se eu sou de uma profissão considerada de elite ou uma profissão considerada mais baixa. Então não importa muito isso, o jiu-jitsu me dispe das minhas vaidades. E como eu me deparo na luta com fortes emoções o tempo inteiro, às vezes de raiva, de medo, de ansiedade, de preocupação, de felicidade, a gente acaba não tendo tempo de disfarçar essas emoções. Então ele realmente mostra quem a gente é. E quando a gente se depara com quem a gente é, a gente começa a perceber se a gente gosta ou se a gente precisa mudar. E esse é o primeiro ponto que faz a gente buscar essa transformação. O jiu-jitsu mostra pra gente quem a gente realmente é, quem os nossos colegas são. E esse é o primeiro ponto para nossas mudanças e para nossas melhoras. Enxergar os nossos problemas, as nossas falhas, nossos defeitos, e daí a gente buscar as nossas mudanças. O segundo ponto que eu gostaria de falar vem justamente junto com as emoções. Quem estudou um pouco sobre PNL, Programação Neurolinguística, ou entende sobre a mente humana, sabe que as nossas grandes mudanças, nossos grandes programas mentais, eles são instalados na nossa cabeça, ou eles entram na nossa cabeça através de emoção. Então, quando alguém chegar para você e fala assim: você tem que ser perseverante, caiu, tem que levantar de novo, mas é uma conversa tranquila como essa que a gente está tendo agora, aquilo não vem carregado de emoção. E a gente acaba não assimilando da maneira que deveria assimilar, porque a gente tem programas mentais gravados de uma maneira muito mais intensa e emocional, o que dificulta de a gente conseguir resigná-los. Agora, quando a gente está no jiu-jitsu tomando queda, tomando pressão daquele adversário mais pesado, mais forte, e tu bate e volta e luta de novo, e ele vem te amassando e tu briga para não deixar, tu aprende a lutar pelos teus objetivos, isso se reflete na nossa vida. Então é um ensinamento na prática, mais do que ser na prática, ele é carregado de emoção. Como eu falei antes, no jiu-jitsu a gente está o tempo todo lidando com as nossas emoções, né? Seja elas boas ou ruins, mas a gente aprende a controlar isso. E esse é um outro grande ponto transformador do jiu-jitsu. A gente aprender a controlar as nossas emoções e ter ensinamentos através delas, né? Eu acabar de tomar uma massa, uma pressão de um colega de treino, acabou eu ter que agradecer ele, ter que cumprimentá-lo, eu tenho esse hábito de fazer, de cumprimentar, de agradecer. Isso mostra que eu reconheço o quanto que situações difíceis na minha vida me ajudam a crescer. Então esse é um outro ponto muito importante do quanto o jiu-jitsu é transformador. Ele nos ensina não só verbalmente, mas através da prática, e uma prática carregada de emoção que reflete muito no quanto a gente consegue absorver das informações do jiu-jitsu. Um outro ponto que coloca pra gente, que eu acho legal a gente debater, é que além de ser uma modalidade de luta, ele é individual, e isso é muito importante. Quando a gente pratica ou participa de esportes, jogos coletivos, a gente tende a dividir as responsabilidades, e quando a gente ganha, a gente quer o mérito daquela vitória, quando a gente perde, a gente divide a responsabilidade da derrota. E isso
não é legal, porque a gente acaba às vezes não reparando o quanto que a gente teve de participação, seja na vitória ou na derrota, e de culpa nas derrotas, né? O jiu-jitsu, por ser um esporte individual, eu sei que a responsabilidade daquela luta é toda minha. Por mais que às vezes o aluno queira transmitir a responsabilidade para a equipe, para o professor, para o adversário que amarrou, mas a responsabilidade da luta é toda minha. Sou eu lutando pelos meus objetivos, pelo que eu quero, pela vitória, e eu sei que eu tenho que resolver aquela situação. Além disso, é luta, e a luta ela é importante para o ser humano, para nos desenvolver, e a gente lutar pelo que a gente quer, aprender a ser pessoas perseverantes, de garras, que realmente buscam o que a gente quer. Então o jiu-jitsu, por ser uma luta, por ser um esporte individual, ensina muito a gente nesse sentido. E aí o último ponto que eu gostaria de falar com vocês tem a ver com esses outros, principalmente com o último, que é o pertencimento. Nós, como seres humanos, queremos sempre pertencer a algum grupo, pertencer a um grupo diferenciado. E não existe um grupo melhor do que o grupo do jiu-jitsu. Eu convivi o tempo inteiro com pessoas que são lutadoras, que são guerreiras, que passam por dificuldades, se superam, que estão aprendendo o tempo inteiro através das emoções e que eu conheço elas a fundo, porque o jiu-jitsu mostra quem elas realmente são. Então esse sentimento de pertencimento ao grupo do jiu-jitsu, né, essa convivência, tem uma frase muito legal que fala: a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu no jiu-jitsu convivo só com guerreiros, com lutadores, com pessoas perseverantes, pessoas que assumem a responsabilidade pelos seus atos, que são lutadoras e que realmente eu consigo enxergá-las como elas realmente são dentro do tatame. Galera, esses são alguns pontos. O jiu-jitsu ele realmente é uma arte incrível, magnífica, tanto para a parte física, mental. A gente nem entrou nesse assunto, né, do quanto ele melhora meu estado físico e meu estado mental. Isso é uma coisa para um outro vídeo, de repente, a gente falar. Mas o jiu-jitsu ele é realmente transformador na nossa vida. E quando a gente fica restrito só a saber de medalha, só a saber de luta, a gente às vezes deixa de aproveitar a quantidade de benefícios que essa arte marcial pode trazer para a nossa vida. Então eu queria que você refletisse, você que é praticante, ou mesmo que não é, mas gostaria de ser, que refletisse o quanto que o jiu-jitsu ele é transformador, o quanto que ele pode melhorar a sua vida e conseguisse, tentasse pelo menos absorver o máximo de benefício dessa arte marcial maravilhosa. Valeu, galera, um grande abraço para todo mundo e vamos continuar aí no jiu-jitsu melhorando e evoluindo cada vez mais.